Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Menino dos Dados. Presta muita atenção. Neste vídeo aqui a gente vai sair do raso e parar de ser aquele apertador de botão. Nós vamos criar passo a passo e na prática um modelo de machine learning de clusterização. Mas Gabriel, o que é isso? Cara, a clusterização nada mais é do que criar agrupamentos, isso mesmo. Avaliar as similaridades, entender o comportamento de grupos específicos através dos dados. Imagina que você tem uma base de dados reais sobre consumo de energia elétrica e precisa agrupar esses consumidores de acordo com o perfil de consumo deles. As equipes de marketing de vendas usam isso pesado para fazer campanhas muito mais eficientes. Dá até para avaliar o perfil de clientes inadimplentes. É ter uma arma estratégica gigantesca na mão. Então, se você quer descobrir como criar esses grupos e entender o verdadeiro universo dos modelos preditivos não supervisionados, já esmaga o botão do like aqui, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E faz o seguinte, comenta aqui embaixo se você já rodou algum modelo de clusterização na vida para eu saber. Primeiramente, o que é a clusterização? A clusterização é nada mais é do que criar agrupamentos, ou seja, clusters são grupos. Então a gente faz isso para criar grupos ali e avaliar o comportamento de acordo com os dados dos grupos específicos. Então, nesse nosso exemplo, o que a gente vai fazer? A gente tem dados aqui de consumo de energia e a gente quer agrupar os consumidores pelas suas similaridades para compreender o comportamento desses clientes, desses consumidores de energia elétrica em relação ao consumo de energia. Esses modelos de clusterização, modelos de machine learning, clusterização, eles são muito utilizados também pela equipe de marketing, por equipe de vendas. Ou seja, dá para utilizar esse tipo de trabalho, esse tipo de modelo preditivo, para qualquer trabalho relacionado à área de negócio, seja lá para marketing, para fazer campanhas de marketing, de acordo com o perfil ali de consumidores. Dá para avaliar grupos de clientes de acordo com vendas, dá para a gente avaliar perfis de clientes inadimplentes, ou seja, para qualquer coisa dá para a gente utilizar a clusterização, que a gente consegue através dos dados criar grupos ali e avaliar, olha, esse grupo A é de uma forma, esse grupo V é de outra forma. Isso é muito utilizado dentro da ciência de dados. Aqui, a fonte de dados do site do CI, onde ele disponibiliza todos esses dados de energia elétrica. São os dados reais, depois se você quiser entrar nesse link, lá tem toda a descrição, são dados reais coletados no país da França, e eles disponibilizaram esses dados para gente, para poder fazer esse tipo de trabalho. Então aqui tem todo o passo a passo, carrega os pacotes, como cria os data frames, como faz a análise exploratória. Bom, vou pular um pouquinho essa parte aqui e vou lá direto para a parte da clusterização, porque eu tenho outros vídeos aqui já no canal que tem tudo isso aqui de análise exploratória, modelos preditivos, tudo completinho, desde a parte da coleta de dados até a criação do modelo de machine learning. Para não ficar um pouco repetitivo e para a gente já direto ao ponto, então eu vou iniciar direto na clusterização. Mas toda essa parte aqui, ó, fica tranquilo. Essa análise exploratória, caso você quiser ver mais em detalhes, como tratar outliers, valores missing, eu vou deixar aqui, ó, na descrição o vídeo para você dar uma olhada. Então, bora ser prático, vamos direto ao ponto. Então, bora iniciar a partir daqui. Eu estou pegando uma amostra do nosso conjunto de dados, tá? Apenas 1% dos nossos dados. Eu já expliquei essa função aqui, train, test, split, do link que está na descrição aqui embaixo. O que a gente vai pegar só 1%? Pô, um dataset completo tem mais de 2 milhões de registros, cara. Imagina se a gente colocar tudo isso aqui, o modelo de machine learning vai demorar, cara. Tem que ter um PC bom. Até aguardar, fazer todo o tratamento, vai demorar demais. Então, 1%, a gente tem aqui uma amostra já de 20 mil registros, que já é o suficiente para a gente demonstrar como que funciona a clusterização. Então, olha só, a gente tem 20.492. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar o PCA.
é o nosso principal componente análise. O que é isso? Ele faz uma redução de dimensionalidade. Nesse caso, não teria necessidade porque a gente tem... Depois, se você olhar lá na análise exploratória, eu vou deixar todo o código aqui também, se você olhar, a gente vai ter 7 variáveis. Essas 7 variáveis são poucas, mas eu quis trazer aqui porque é mais uma função para eu ensinar para vocês e mostrar para vocês. Quando a gente tem 40, 50, 80 variáveis, isso é muito útil. O que isso faz? Esse é um método do próprio pacote também do scikit-learn, que a gente acabou fazendo todas as importações aqui do scikit-learn. E o que o PCA, que é então a nossa redução de dimensionalidade, ele vai fazer? Observe o que eu estou fazendo, eu estou criando um objeto que ele vai receber o pacote PCA, 2 componentes, tá? E eu vou aplicar um método fit transform no nosso conjunto de dados, que é a amostra 1, correto? Então, o que é exatamente esses 2 comandos? Eu vou transformar 7 variáveis em 2. E o que ele vai fazer? Qual que é o método que ele faz? Através da álgebra linear, ele vai avaliar, medir a semelhança da variância de cada dado, de cada variável, e vai ver qual variável é mais semelhante e vai agrupar essas variáveis. Ele vai fazer de uma forma de agrupamento, ou seja, a variável 1, 2, 3 é semelhante aqui a 4. Então eu vou agrupar essas todas juntas com a 4, e a 5, 6 e 7, por exemplo, eu vou deixar na variável 2. Então, ele separa, ele faz todo o cálculo para fazer esse agrupamento. Isso chama redução de dimensionalidade, que é muito útil quando a gente tem muitas variáveis. Então, e a forma de fazer é simples. É só passar esse comando, executar, e olha lá. Ele já fez. Simples. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, para o nosso modelo de clusterização, o algoritmo K-means, que ele é próprio para fazer a clusterização. E aí eu vou criar aqui um range só para passar para ele parâmetros para ele avaliar o melhor valor do número de clusters. Então, olha lá, eu criei a nossa variável range e ele faz o teste com 1, com 2, com 3, 4, até 12 clusters, para ele ver qual o melhor valor para ele separar. Se ele vai agrupar tudo em 2 grupos, ou se ele vai agrupar tudo em 3 grupos, tá? Então eu peguei a variável aqui, kRange. Aqui eu vou salvar, ó, o kMins. Eu vou utilizar o número de cluster aqui, que eu vou fazer os testes para ver qual vai ser o melhor. Eu vou passar o número de cá e vou fazer o treino do nosso PCA. Aqui está o nosso conjunto de dados com as variáveis já reduzidas. E aqui eu estou fazendo uma função na mesma linha, que eu estou passando aqui para cada valor de K, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o treino com o valor de cada de 1 a 12. Então ele vai fazer isso 2 vezes. Depois eu aplicar, eu deixei essa observação aqui, ó, que essa célula pode levar bastante tempo para ser executada. Por isso que eu já deixei executado antes. Então ela pode demorar. Então se eu for fazer, por exemplo, com 2 milhões, cara, vai demorar umas 5 horas processando. Mas é que ele é bem rapidinho, bem tranquilo. Então ele, como é 20 mil registros, é bem sossegado. Então vamos pegar ali o centro dos clusters e vamos jogar nessa variável centroids, que é o centro do cluster. Então, como ele separou de vários grupos, então o que ele faz? Ele marca ali um ponto central e vai vendo os valores que são mais próximos daquele ponto, para dividir na informação. Isso são chamados centroids, é o centro de cada cluster. E aqui eu vou fazer um cálculo de distância para cada ponto do centroide, ou seja, o agrupamento vai ser feito através da distância do K-means, porque o K-means ele usa a distância euclidiana. Ah, Gabriel, mas como você sabe isso? Porque lá na documentação o K-means ele explica tudo isso. Mas aqui o importante é, a gente vai gerar aqui, ó, esse cálculo aqui de distância euclidiana para cada centroide e vai salvar isso nessa variável aqui. Olha lá. Depois que eu executar, aqui o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a soma dos quadrados do nosso cluster. Então aqui, né, aqui em cima a gente calculou a distância, o K.
Então, aqui a nossa distância aqui é essa, de cada ponto aqui do centroide. Agora, a gente vai levar isso aqui ó, ao quadrado, e para cada vez que a gente estiver passando aqui na nossa variável que tem a distância, ele vai multiplicar isso aqui ó, e vai levar ao quadrado. Esse sinal aqui de 2 asteriscos, ele está levando ao quadrado. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a soma total dos quadrados aqui, onde a gente vai colocar uma variável chamada soma total, cálculo da PCA, aqui ele tá, depois aqui ele vai executar, depois de executado, vamos criar uma outra variável que a gente vai chamar de soma quadrados intercluster, que vai ser a soma total menos a soma dos quadrados intercluster. Até aqui, o que nós fizemos? Apenas calculamos distâncias, como isso seria agrupado, calculamos ali, elevamos os valores ao quadrado, tudo para ter métricas para a gente poder fazer a nossa clusterização. E agora, a partir daqui, dessa curva de Elbow, que as coisas começam a ficar bem mais interessantes e mais legais. E eu vou te explicar aqui agora bem em detalhes o que é essa curva de Elbow, que em inglês é como se fosse uma curva de cotovelo, né? E o que é essa curva de cotovelo? Para que é usado, então, a partir daqui a gente começa agora a entrar mais e criar o nosso cluster. Mas antes, eu gostaria de dizer aqui que caso você não seja inscrito no canal, se inscreve aqui no Menino dos Dados, porque ó, tô sempre postando vídeos novos, conteúdo detalhado, na prática, passo a passo, e tô disponibilizando todos os arquivos fontes para você testar, cara. Isso é muito bom, se colocar na prática. Então, bora lá, vamos voltar aqui. Depois de gerado, cara, eu fiz um plot, tá? Essa curva aqui de Elbow, o que ela vai fazer? No eixo Y, tá? A gente tem o número de clusters. No eixo X, a gente tem o número de clusters. E aqui no eixo Y, um percentual de variância explicado. Ele significa o quê? Que como a gente consegue explicar a variância dos dados, melhor será a divisão dos clusters, ou seja, melhor é. Então, olha só, se a gente, por exemplo, gera o nosso modelo preditivo ali de machine learning, de clusterização, e a gente determinar que a gente vai ter 2 clusters, a gente só consegue explicar aqui, tá vendo? Ó, 60% da variância. Agora, olha quando esse número de cluster aumenta. Tá vendo? Ó, a gente já consegue explicar mais de 80%, cerca de 90%. Com 6 clusters, a gente consegue explicar mais ainda. Com 8, ó, a gente consegue explicar mais ainda do que com 6, do que 7 clusters. Então, olha aqui, já está muito próximo de explicar 100% da variância. Então, o que significa? Tá vendo aqui o 8? A gente conseguiu ir fazendo essa curva, ou seja, que é a curva de Elbow, que é o cotovelo, porque parece um... Então, a gente consegue analisar aqui, com esse gráfico, qual seria o número de cluster ideal para o nosso modelo preditivo. Por isso que a gente fez todos esses cálculos aqui anteriores para pegar essas informações para gerar esse gráfico. Entendeu agora? Aqui, se a gente colocar 4 clusters, não vai ser ideal. Por quê? Porque a gente sabe aqui que os dados do gráfico nos mostram que com 6 clusters fica melhor que 4, do que com 8 vai ficar melhor que com 6. Então, a partir do 8, já entra no meio que um platô, ele já não tem tanta alteração. Então, o que a gente faz aqui? Ó? A gente sabe que o ideal seria o 8. A gente não calculou aqui de 1 a 12, e ele está indo aqui até o 12. Então, a gente sabe que no 8, ele vai ser ali a melhor métrica, ou seja, o melhor agrupamento, que vai ser dividido em todos os casos, em 8 grupos. Então, agora, tendo essa informação em mente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso modelo de clusterização com 8 clusters. Então aqui a gente vai criar o nosso modelo V1. O que ele vai ser? O nosso algoritmo K-means. O que é esse cluster aqui? Que é um parâmetro já do K-means. Então coloca aqui que é igual a 8, que é o nosso número de cluster, ou seja, 8 grupos. Depois de executado, a gente vai passar o nosso modelo aqui, .fit, PCA, e a gente passa aqui os nossos dados. O que são esses dados? Porque aqui em cima a gente não criou o PCA, nossa amostra, os componentes. Você pode observar que todos esses cálculos que a gente fez não vai interferir. Não vamos usar nada daqui para passar no modelo. A gente só pegou o PCA. A gente só fez aqueles cálculos para gerar o nosso gráfico.
para avaliar qual seria o melhor número de clusters. Aqui a gente vai passar os dados do PCA e vai mandar, ele vai fazer o treinamento do modelo. Depois de ele treinar, o modelo já foi executado. E agora, nos próximos passos, a gente vai fazer isso, coletar essas informações simplesmente para a gente mostrar o cluster ali de forma gráfica. Então, o que a gente faz nesse comando aqui? Simplesmente a gente está pegando os valores mínimos e máximos do nosso PCA e colocando uma soma ali, um valor mínimo e um valor máximo. Aqui tudo notação de slice. Não vou entrar muito no detalhe, nem se estender, porque eu também tenho outros vídeos aqui, que eu vou deixar o link na descrição. Então a gente vai obter os valores, só o mínimo e o máximo para a geração dos gráficos. Então, depois do gráfico gerado, a gente criou 8 clusters, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, você pode estar me perguntando, cara, mas como que eu vejo isso mesmo? Eu vejo meus dados aqui, qual o cliente é de cada grupo? Aí, calma, aguenta um pouquinho que eu vou te mostrar, gente, também que a gente está fazendo isso também passo a passo. Aqui, vamos fazer os nossos plots dos centroides. Aqui é para a gente simplesmente ver o que? A gente vai ver, ó, lembra os nossos centroides que eu comentei anteriormente? A gente tem os centros dos clusters. E aqui a gente tem o quê? As áreas mais próximas de cada centroide. É como o algoritmo criou a clusterização. O que ele faz? Ele vê o centro dos pontos que mais tem dados próximos, aí ele pega, então eu tenho aqui, ó, primeiro centroide, primeiro centro aqui. Ele vai pegar ali os que estão mais próximos e vai jogar no cluster. E no outro ele vai fazendo assim consecutivamente até gerar os 8 clusters. Aqui o Silhouette Score é um outro método que a gente tem de avaliar ali o número de cluster ideal, ou seja, avaliar a acurácia do nosso cluster. Como no nosso modelo supervisionado com clusters, são modelos não supervisionados, a gente não tem uma variável alvo para comparar isso fazendo igual quando a gente faz um modelo de treino e de teste. Quando a gente quer modelos de machine learning supervisionados, a gente tem variáveis de entrada e a variável alvo. Aqui a gente só tem variável de entrada, não tem a variável alvo. A variável alvo a gente quer descobrir com o cluster. Então, nesse símbolo do score, é como se fosse para avaliar o score da clusterização. Aqui o comando, o nome do método, com interrogação na frente. Aqui a gente faz o cálculo da silhueta. O que a gente faz? A gente pega os labels do nosso modelo e aplica aqui os dados do PCA, labels, métrica, que é a distância euclidiana, e manda gerar aqui. Depois que ele gera, o que ele deu? Esse resultado? 0,76%. Tá bom? Porque quanto mais próximo de 1, ou seja, mais próximo de 100% melhor. Que a gente tem ali uma acurácia de 76%. A gente também pode criar um outro modelo aqui, com 10 clusters, só para a gente poder observar que o 8 realmente vai ficar maior. Ou seja, porque o que a gente também identificou ali no nosso gráfico de algo, ó, depois que a gente gera com 10 clusters, as mesmas linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui a gente tem os plots dos centroides, e aqui, tá vendo, ó? A partir do momento que a gente coloca mais clusters, olha o que aconteceu. A silhueta score ele vai diminuir, ou seja, não vai ficar tão bom quanto com 8 clusters. Viu só que legal, cara? E agora, como que a gente gera esse resultado final e agrupa isso para a gente precisar se entregar para a área de negócio? Ou seja, a gente vai pegar o nome das colunas do nosso data frame original. A gente sabe que essas nomenclaturas das colunas, das variáveis, e a gente vai criar o nosso cluster map. O que a gente está fazendo? Nada mais que está gerado no nosso data frame com os nossos dados e juntando as colunas, colocando a nomenclatura das colunas no nosso conjunto de dados. A gente vai pegar e vai gerar essa variável, Global Active Power. Nessa variável, ela vai receber aqui o quê? O cluster map. E aqui a gente vai criar uma variável chamada cluster com a variável dos grupos. Ou seja, olha aqui, ó. O cluster map, só uma atenção, é o nome do data frame. Poderia ser qualquer nome. Bom, a gente tem aqui, no caso, todas as nossas variáveis. Poderia ter código do cliente, outras variáveis, nome do cliente, ou código, cidade.
E aqui a gente já trouxe os clusters, então aqui a gente já consegue ver como que eles estão agrupados e separados por clusters. Ó, qual que é a média de cluster de consumo de energia? Olha que legal. Então a gente tem aqui, ó, a média da nossa variável global, que é a Global Active Power. No cluster 0 a gente tem 2,92, no 1 0,5, ou seja, agora a gente tem que ir para cada cluster como é o consumo de energia de acordo com a variável médio com parte do Global Active Power para cada grupo. E aí, cara, a gente consegue ver a quantidade também que a gente gerou em cada cluster, ou seja, está distribuído. Então a gente vê que a maioria dos clientes eles estão no cluster 1, ou seja, a maioria dos clientes tem um nível de consumo aqui, ó, em média de 0,51. Viu só? Essa é a classificação. Mas calma, cara, calma que ainda não acabou, porque eu quero mostrar aqui para vocês a questão de normalização e padronização. Eu vou criar aqui tudo isso que a gente fez com os dados normalizados, mas eu vou criar, porque eu coloquei tudo numa linha de código só, tá vendo? Uma célula só, porque eu vou executar ela tudo de uma vez. Não vou passar passo a passo, porque eu fiz um vídeo anteriormente e vou só gerar o resultado final para você ver como que dá a diferença com o cluster. E olha, se você ainda não sabe detalhes da diferença entre clusterização, normalização, dá uma olhada aqui nos meus vídeos que tem explicando passo a passo. Eu explico ali no Excel e depois eu levo ali no Python e faço 4 métodos ali de Machine Learning só para ver essas diferenças. Olha, eu vou falar para você, esse é um vídeo que agrega muito valor para você, depois dá uma olhadinha ali que vale a pena, vou deixar o link na descrição. Então, o que aqui a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que tudo uma vez, só com os dados normalizados. Depois de executado essa linha de código, olha lá, fizemos ali tudo que a gente fez anteriormente, só que agora com os dados normalizados. E olha só. E olha a diferença que dá com os dados normalizados. Tá vendo a diferença dos clusters, como já ficou tudo mais balanceado? Olha a diferença se a gente pegar o cluster 0, com os dados normalizados, a gente teria 6.000 clientes aqui. 6.209. Com os dados originais, a gente teria 999. Olha a discrepância. 12.000. E olha aqui agora, como a quantidade está tudo mais balanceada. Ou seja, o cluster ele foi bem mais dividido ali com os números. Né? Por que isso acontece? Porque todos os algoritmos esperam receber os dados normalizados ou padronizados. Mas tudo isso eu expliquei no vídeo que eu comentei com vocês. Aqui foi só para você ter um gostinho, para você querer assistir o vídeo. Para você ter uma visão quando a gente faz uma normalização, padronização dos nossos modelos. Seja em modelos preditivos de regressão, de classificação, de clusterização, ou seja, padronizando ou normalizando os dados é sempre a forma ideal de se fazer. Meu, olha a quantidade de informação de ouro que a gente detalhou aqui hoje. A gente não só usou o algoritmo K-means para fazer o nosso modelo, como aplicou o PCA para reduzir a dimensionalidade dos dados. A gente calculou as distâncias euclidianas e gerou a famosa curva de Elbow, a curva do cotovelo, para descobrir exatamente qual era o número ideal de clusters sem precisar de achismo. E de quebra, ainda a gente viu na prática como a normalização e padronização dos dados faz toda a diferença para deixar nosso agrupamento balanceado e um modelo muito mais assertivo. O profissional que tem esse tipo de conhecimento não fica só nas macros, ele tem um diferencial estratégico muito grande no mercado. Então, quero saber de você. Com alguma dúvida sobre como a gente montou o código, gerou esses clusters? Deixa aqui para mim nos comentários que eu te respondo. Seu feedback é muito importante. Se esse vídeo clareou sua mente, fortalece o canal, meu. Deixa esse like gigante aqui embaixo, se inscreve no Meninos e Dados e compartilha com a galera. Para de tomar decisões baseadas em palpites e vamos dominar esses dados juntos. Um grande abraço, te vejo na próxima aula. Valeu!